Quais são os tipos de reações causadas pelos toxicantes nas moléculas-alvo? Fica nessa aula para você entender a diferença de um toxicante para um fármaco. Tipos de reações causadas pelos toxicantes na molécula-alvo. É uma etapa crucial para você começar a entender as diferenças da toxicologia para farmacologia. Mas antes de começarmos esse vídeo, quero me apresentar. Meu nome é Fábio Michelotto, sou idealizador do canal Sinapse, sou professor de farmacologia e toxicologia e preciso muito da sua ajuda para continuar produzindo esses vídeos aqui. Se você está gostando das aulas de toxicologia aqui no canal Sinapse, eu preciso que você curta esse vídeo. Então senta o botão no joiômetro, ajuda a gente para continuarmos produzindo vídeos de qualidade aqui para o canal. Lembrando que nossos vídeos são sempre embasados nas melhores referências que existem hoje na literatura nacional e internacional. Começando o vídeo sem mais enrolação, então já vamos logo falando quais são os tipos de reações dos toxicantes com as moléculas-alvo. E as reações são ligação não covalente, ligação covalente, abstração de hidrogênio, transferência de elétrons e reações enzimáticas. Vamos começar falando das ligações não covalentes, então. Ligação não covalente é um tipo de ligação geralmente reversível, ou seja, o toxicante entra em contato com a molécula-alvo, mas ele vai se desligar dessa molécula-alvo em algum momento, devido ao quê? A sua baixa energia de ligação. Isso aí geralmente a gente estuda na química e a gente sabe que ligações não covalentes são ligações, aliás, que têm baixa energia de ligação. Os principais exemplos são as interações apolares ou a formação de pontes de hidrogênio. Também temos as ligações iônicas aí. E onde que a gente vai encontrar esse tipo de ligação? Elas vão estar envolvidas geralmente na interação de toxicantes com alvos como receptores de membrana, canais iônicos, receptores intracelulares e algumas enzimas do nosso corpo. Muito bem, peguei uma quantidade aí, né, de exemplos para citar para vocês, né, e quem são as substâncias químicas que fazem as suas ligações através de ligações não covalentes. Então a tetradotoxina, que nós já falamos na aula passada, né, aquele bloqueador de canais de sódio lá produzido pelos peixes, o fugu ou baiacu, não sei qual é o nome pelo qual você conhece, né, ela se liga de forma não covalente aos canais de sódio na superfície das células nervosas, impedindo sim a condução dos impulsos nervosos. Temos também a atropina. A atropina é um antagonista muscarínico que se liga de forma não covalente aos receptores muscarínicos de acetilcolina e acaba bloqueando os efeitos do sistema nervoso parasimpático. Benzodiazepínicos, quem não conhece benzodiazepínicos, né, diazepam, clonazepam, entre outros aí, também fazem ligação de forma não covalente com os receptores GABA-A, principalmente no cérebro. Monóxido de carbono também faz ligação não covalente com a hemoglobina, competindo com o oxigênio pelos locais de ligação. Só que a afinidade que ele tem pela hemoglobina é muito alta, né? Mas ela pode ser revertida com a administração do oxigênio em concentrações muito altas. E as aflatoxinas, que embora elas formem algumas ligações covalentes com o DNA, muitas atuam inicialmente por interações não covalentes com proteínas e outras macromoléculas celulares, prejudicando os processos metabólicos normais. Então aqui 5 exemplos de ligações não covalentes para que você possa ter alguma referência. Já as ligações covalentes são aquelas praticamente irreversíveis, ou seja, quando ocorre uma ligação como essa, ela altera de forma permanentemente a molécula endógena. Em alguns casos, só quando o organismo sintetiza novamente essa molécula é que esse efeito é completamente revertido. Ela é muito comum com alguns toxicantes eletrofílicos, como os eletrófilos não iônicos e catiônicos e os cátions radiculares. Esses toxicantes reagem com átomos nucleofílicos que são abundantes nas macromoléculas biológicas, como as proteínas e os ácidos nucleicos. E entre os principais
ligantes de forma covalente, nós temos aqueles que formam os radicais livres neutros, como o hidroxila, o grupamento nitrato e o grupamento tricloreto de carbono, né, que eles também podem se ligar de forma covalente a diversas biomoléculas. E alguns exemplos aí, né, temos, por exemplo, os benzopirenos, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que, quando eles são metabolizados a compostos altamente reativos, como os epóxidos, eles vão formar adultos covalentes com o DNA, resultando em mutações que podem levar até ao câncer. Agentes alquilantes, como as mostardas nitrogenadas e outros quimioterápicos, atuam adicionando grupos alquila ao DNA. Essa ligação covalente interfere na replicação do DNA. Se você pensar, até é um fato desejável para uma célula tumoral, mas para células normais isso não é desejável, o que pode resultar em uma citotoxicidade ou mutagênese. Pô, Fábio, então você quer dizer que mesmo eu fazendo um tratamento para um câncer, o paciente está fazendo tratamento para o câncer, ele pode correr o risco de uma citotoxicidade ou mutagênese? Pode, infelizmente. O paracetamol em doses tóxicas, né, quando ele é metabolizado ao seu intermediário reativo, NAPQI, ele pode se ligar de forma covalente às proteínas hepáticas, causando necrose celular e hepatotoxicidade. Tanto que o principal exame para você identificar aí a toxicidade do paracetamol é você dosar TGO e TGP. Tem outros também, como cianeto de vinila, que é um composto que pode formar ligações covalentes com proteínas e outras macromoléculas, interferindo nas funções celulares normais e causando toxicidade. Bom, alguns exemplos aí para vocês de ligação covalente que podem causar interações. Agora vamos falar de ligações que estão diretamente ligadas às abstrações de hidrogênio. O que são abstrações de hidrogênio, né? Abstrações de hidrogênio ocorrem quando um átomo de hidrogênio é removido de uma molécula por um radical livre, gerando um novo radical. Essa reação é comum em processos de oxidação biológica e na toxicidade de certos compostos. Tá? Então, esses radicais livres neutros eles podem abstrair átomos de hidrogênio de substâncias endógenas. E aí, então, quem que vai virar o radical livre, né, são essas substâncias que perderam o hidrogênio. Alguns exemplos, né, de radicais livres aí que são formados, né, por exemplo, são os radicais de hidroxila. Esses radicais são extremamente reativos e podem abstrair hidrogênio de lipídios, proteínas e DNA, iniciando reações em cadeia que resultam em peroxidação lipídica e dano celular. Esse processo é uma etapa importante no estresse oxidativo que pode levar à necrose ou mesmo à apoptose celular. O tetracloreto de carbono também, né, quando metabolizado no fígado, ele gera radicais tricloreto de carbono, que podem abstrair hidrogênios de ácidos graxos insaturados nas membranas celulares, iniciando a peroxidação lipídica. Esse processo leva a lesão hepática severa e é um exemplo clássico de toxicidade mediada por radicais livres. O benzopireno, de novo aí, né? O benzopireno, gente, só para vocês saberem, é um composto que está no cigarro, né? Fumar não faz nada bem. Além de formar ligações covalentes com DNA, né, que a gente já viu ali, esses metabólitos reativos podem abstrair hidrogênio de macromoléculas celulares, especialmente lipídios, contribuindo para o dano oxidativo. As quinonas também são compostos como a parabenzoquinona, que podem ser gerados a partir de algumas toxinas, sofrem autooxidação, gerando radicais livres que abstraem hidrogênio de compostos celulares, causando estresse oxidativo. E as aflatoxinas, né? As aflatoxinas têm toxicidade de todas as formas que você pensar no mundo, né? Mas as aflatoxinas, ao serem bioativadas no fígado, podem gerar radicais livres capazes de abstrair hidrogênio de macromoléculas celulares, contribuindo para a hepatotoxicidade. Bom, esses aqui são alguns exemplos de como a abstração de hidrogênio pode causar toxicidade. Né? A abstração de hidrogênio é uma reação perigosa porque inicia cascatas de danos oxidativos que podem prejudicar a estrutura e a função celular. Esses radicais livres
gerados, quando não controlados por mecanismos antioxidantes, levam à deterioração das membranas celulares e outras estruturas importantes. Transferência de elétrons também é uma forma de toxicidade. E a toxicidade por transferência de elétrons envolve a transferência de elétrons entre uma toxina e suas moléculas-alvo, o que pode causar danos oxidativos e interromper processos biológicos essenciais. Eu listei aqui alguns exemplos, de substâncias que podem atuar através da transferência de elétrons. O Paraquat é um dos principais exemplos de substâncias que se comportam como um agente redox, aceitando elétrons de enzimas celulares, como a nicotinamida dinucleotídeo oxidase, transferindo esses elétrons ao oxigênio molecular, gerando radicais superóxidos. Esses radicais vão causar estresse oxidativo severo, especialmente nos pulmões, resultando em fibrose pulmonar. O Diquat ele age de forma semelhante ao Paraquat. Ele também aceita as moléculas redox, transferindo para o oxigênio para formar esses radicais livres, e que também vai levar a um processo de estresse oxidativo e necrose. O arsênico, o arsênico que já foi tão utilizado na antiguidade como veneno, na sua forma inorgânica, o arsênico interfere com enzimas do ciclo de Krebs, como a piruvata desidrogenase, competindo com o fosfato e interrompendo a produção de ATP. O arsênico também pode gerar espécies reativas de oxigênio por meio de reações redox, danificando o DNA e outras moléculas. Outra substância que pode causar esse tipo de toxicidade é o 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina, ou nome complicado de falar, Muito bem. Mas o MPTP, quando metabolizado em MPP+, no cérebro principalmente, ele interfere no complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, ou seja, ele impede a transferência de elétrons mitocondrial. Lembrando que o cérebro é o órgão que mais precisa de energia no nosso corpo. Ele consome aproximadamente 20% de toda a energia diária. Essa interferência resulta na diminuição da produção de ATP e no aumento da geração de radicais livres, levando à morte de neurônios dopaminérgicos, que é uma condição que está diretamente associada à doença de Parkinson. Outro metal aí, o cádmio, que também pode interromper a homeostase celular ao promover a formação de espécies reativas de oxigênio. Ele interfere em várias enzimas redox, prejudicando a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial e promovendo estresse oxidativo. E os radicais superóxido em geral, que de forma geral vão fazer a mesma coisa, eles são formados durante a respiração celular em processos como o metabolismo do Paraquat, podem interferir em elétrons, podem transferir elétrons, para outras moléculas, resultando em um ciclo de formação de espécies reativas de oxigênio que podem causar dano oxidativo a lipídios, proteínas e até mesmo ao próprio DNA. Então, eu espero que esses exemplos aí tenham mostrado para vocês como a transferência de elétrons, especialmente aquelas envolvendo as espécies reativas de oxigênio, podem causar danos celulares que resultam em morte celular, inflamação e, em alguns casos, doenças crônicas como câncer e neurodegeneração. As reações enzimáticas, também são exemplos aí. Acabamos já falando alguma coisa sobre elas, no vídeo passado. Algumas toxinas agem enzimaticamente sobre proteínas-alvo específicas, como por exemplo a toxina da difteria, que bloqueia a função do fator 2 de elongação da síntese proteica, os carbamatos e organofosforados, que inibem as colinesterases, um de forma reversível, outro de forma irreversível. Ok? E na etapa 2, a reação toxicante com a molécula-alvo, ela pode resultar nos seguintes efeitos toxicantes sobre a molécula-alvo. Então, em alguns casos, é a disfunção da molécula apenas. A molécula ela fica disfuncional, mas com o tempo ela volta a funcionar. Em outros casos, é a destruição da molécula. E aí não tem jeito, tem que produzir uma nova molécula. E a formação dos neoantígenos, que nós vimos de forma até bem exaustiva aí na última parte, quando a gente falou em transferência de elétrons, que também pode ser uma fonte de toxicidade. Muito bem, então, as referências utilizadas aqui
foram as mesmas, né, Fundamentos de Toxicologia, do Seiji Yoga, né, autor principal aí, junto com a Maria Márcia de Camargo, José Antônio Batistuso. Também utilizamos Fundamentos em Toxicologia de Casaré e Dole, né, com Curtis Classen e o John B. Watkins como os principais autores aí dessa obra, né, os organizadores, a Daniel Juqueira Dorta e colaboradores no livro Toxicologia Forense, e também utilizamos aqui Toxicologia Forense, né, do Ricardo Jorge, do Félix Dias e da Maria de Lourdes Bastos. Muito obrigado por você que chegou até aqui assistindo esse conteúdo do canal Sinapses, e eu quero novamente pedir para você, não se esquece de curtir, dar aquele joinha, porque a gente está precisando divulgar esse conteúdo para outras pessoas. A toxicologia é uma ciência que precisa de incentivo, e se você ajudar a gente, nós vamos mostrar que a toxicologia é uma ciência importante e que merece ser estudada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.